Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perd Geek. No vídeo de hoje comentaremos uma obra densa, impactante e, por aquilo que pareça, baseada em fatos. Falaremos de uma história de crime e poesia. E aí, turma, estamos começando mais um vídeo, tá? Espero que vocês sejam bem, estejam curtindo nossos vídeos, nossas aquisições, o que tiver saindo aí na época, beleza? Não vamos perder tempo, tá? Vamos falar da HQ, vou primeiro mostrar pra vocês como sempre, tá? É uma edição Zona em formato quadrado, a ficha tá passando pra vocês, tá? É uma edição de capa dura com papel offset, beleza? Muito bacana mesmo. Essa é a lombada, tá? Antes foi a capa e agora a contracapa. Olha que bacana. E antes que eu me esqueça, né, agora já virou costume aqui pra vocês, tá? Roteiro do David L. Carson e a arte do Landis Blair. Acho que é assim que se pronuncia. Então, como é a história? A gente começa com Charlie Rizzo, ainda garotinho, menininho, indo morar com o pai dele em Chicago. O pai dele, chamado Matt Rizzo, né, mesma coisa. Ele aqui, né, é uma curiosidade aí pra história que vai permear, digamos assim, várias passagens da vida dele, inclusive seu envolvimento com o filho, né, é que o Matt Rizzo, ele é PCD, ele é um deficiente visual, sabe? E aí a história vai avançando um pouquinho, né, vai meio que mostrando a rotina dos dois, porque se não me engano o Charlie, ele morava com a mãe, e aí eu não lembro se a mãe dele falece ou acontece alguma coisa, acho que ela falece mesmo, e aí acaba que o menino vai morar com ele. Depois disso vai passando algumas partes, a rotina dos dois e tal, e o pai dele é um cara, um leitor muito voraz, um cara muito estudioso, um cara muito esforçado, ele escreve muito também, tanto que tem vários momentos assim, pro final e mais pro começo também, que o Charlie fica lendo ali os escritos do pai dele, os textos. Eu não lembro se são poesias, se são ensaios, se são crônicas, mas ele é um cara que digita pra caramba ali na sua maquininha de datilografar, né? Eu acho que mesmo que fosse adaptada pro pessoal do Braille, acho que deve ter o mesmo nome, né? Não deve ter muita diferença. A função é a mesma. E aí, também a questão da convivência dos dois, o pai dele vai botando ele num caminho muito regrado de estudos, de vivência nas artes. Eu não lembro qual é o instrumento, né? Como eu sempre falo para vocês, pessoal, essas resenhas que eu tiro são depois de um tempo que eu já produzi o conteúdo, por exemplo, pro Instagram e tal. Então, muitas das vezes não tá tão fresco na minha cabeça. Por isso que eu falo muito acho, não tenho certeza, para meio que ter uma salvaguarda no caso de eu dar uma fraquejada, uma escorregada, beleza? O menino ali tá praticando, se não me engano, violino, né? Ele pratica violino e ele vai se tornando apático com esse tipo de coisa, porque ele não pode sair direito, ele não pode brincar, ele só estuda e fica ali nas artes, e de primeiro momento não é nem por conta dele, porque o próprio menino não gosta, porque o pai dele tá ali, sabe? Não diria nem uma questão só de, o pai dele é frustrado por não ter aprendido, então ele descontou no filho, né? Fez o filho dele aprender pra satisfazer o próprio ego, igual a gente vê em muito filme. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente era mais comum, né? Principalmente com faculdades e profissões. Então o menino ele vai se desanimando, ele vai broxando com a vida, ele só estuda, só faz coisa das artes, essas coisas mais eruditas e tal, a mando do pai, a desejo do pai, né? Só que ele vai se revoltando, vai ficando mais velho, e isso é, sei lá, vários e vários anos assim, ele vai se revoltando, revoltando, quando chega um momento que ele começa a se revoltar e se virar pro mundo do crime. As notas dele começam a cair, ele para de praticar os instrumentos, como eu disse, né? Não lembro qual certinho. E isso vai gerando, né, além com a própria relação do pai dele, que já é um tanto quanto turbulenta, tumultuosa, complicada, né, vai chegar um ponto que a situação vai, digamos assim, vai ser a gota d'água, vai estourar o negócio. E aí, nesse ápice dessa complicação, principalmente familiar, né, ele vai ser interpelado pelo pai, porque acontece uma cagada meio federal envolvendo o Charlie, já adolescente, andando com trombadinha, com o pessoal, né? Noia nem tanto, porque é 1900 e tralalá, a história se passa, né? Mas o pessoal de uma índole meio questionável, né? Uma molecada delinquente da época. E através de muita conversa, muitos causos até entre os dois, eles vão tentar colocar tudo, né, em panos, pratos, lavar roupa suja. Afinal, como o Matt Rizzo ficou cego? Qual é o verdadeiro motivo da separação dos pais do Charlie? O que tanto o Sr. Rizzo digita na maquininha dele especial? Isso aí só lendo para vocês descobrirem, tá bom? É uma puta de uma história, muito intrincada, com vários valores assim para se passar mesmo, né? Se você tem costume de ler com seu filho, etc. Uma coisa ou outra é mais densa, assim, mais pesada um pouco, porque envolve também o mundo do crime do próprio Matt. Eu não quero entregar muito aqui, porque é uma edição bem generosa, vocês viram aí pela ficha, mas assim, cara, você lê, pra mim é uma leitura muito aprazível, um negócio que você gosta, você sente um tesão lendo, você não para, sabe? É muito bacana a forma como a cadência dos fatos vai rolando, a arte é muito bacana também.
E por que é uma história de crime e poesia, né? A versão brasileira, pelo menos, é assim, porque em inglês, eu não sei se eu falei anteriormente aí, né? Que nem eu falo, minha cabeça é muita coisa pra decorar. No original, não lembro o título inteiro, mas é tipo The Hunting Accident, né? Tipo, o acidente da caça, da caçada, um negócio assim. Porque o motivo original que o pai dele sempre fala, né? Que o Matt Rizzo sempre fala, é que foi num acidente caçando um cervo. Quando ele era pivete e tal, deram espingarda lá e saiu um pipoco errado que pegou nas vistas, né? Pegou nos olhos do Matt. E aí você vai vendo e vai entendendo que dependendo não é bem isso aí não, meu irmão. Por isso também que, por exemplo, quando o próprio Charlie começa a se meter com gente paia, né, gente esquisita, o Matt fica muito alterado, ele fica muito nervoso, ele fica muito abalado. E aí é nessa lavação de roupa suja familiar entre os dois, né, por conta dos anos que eles já estão morando junto, a gente vai descobrindo toda a estrada futura também do Charlie, que mostra um pouco pra frente, e principalmente a dos anos de vida do Matt. A gente vai descobrir muita coisa e é uma puta de uma história. E como eu falei, porque crime e poesia, né, agora explicando, porque envolve muita literatura, poesia, temas clássicos, coisas assim. E tipo assim, é um negócio tão bacana, feito com tanta, eu não diria leveza, porque a história é densa, né, o clima dela é massa. Mas é numa leveza narrativa que eu quero falar, no sentido de fluidez, né? É fluida, ela é leve a leitura. Você lê tranquilo. De novo, leve no sentido de não ser travada, porque tem muitos temas ali que são complicados. O tempo que o Matt vai ficar na cadeia, vai contar muita coisa. Dá vontade de falar, sinceramente dá vontade de falar, mas eu não quero cortar o barato de vocês. Eu não quero ser um rouba-brisa, né? Que o povo fala hoje em dia, gente. O pessoal da internet brinca bastante. Mas assim, é uma história permeada de simbolismo, por que não dizer, muita referência à literatura, poemas, poesias, né? Eu sempre confundo os dois, mas digamos assim, é um tipo de história que você não vê todo dia. Também, que nem eu brinco, né? Eu gosto dos quadrinhos de heróis e tal, mas eu não veria isso sendo plenamente aplicado, por exemplo, a um contexto de supers. E aí eu falo até num tom de ignorância, porque minha bagagem ela é considerável de super-herói, mas vai ter uma história obscura aí do Superman que eu não tô ligado, né? Algum Elseworld, alguma coisa. Mas e principalmente também, não só essa questão da, digamos assim, ser um negócio tão atípico, um negócio tão exótico, uma história, ela é baseada em fatos. Eu não lembro direitinho, porque tem uns erros assim bem bacanas na edição, explica muita coisa, né? O David L. Carson, que é o roteirista, né? E o Landis Blair faz a arte. No caso, o Carson ele se inspirou na história real. Eu acho que é Matt Rizzo mesmo, é tudo, os nomes são reais e tal, a história é toda real. Só que eu não lembro se tem um temperinho a mais, se tem uma mexidinha ali pra história rodar melhor, que eu não lembro mesmo, tá? Perdão. Mas é baseado no fato do cara que era cego, que trabalha, que foi preso e tal, fez muita coisa. E aí tem explicando a foto verdadeira, né, do real rosto do Matt Rizzo, por exemplo, onde os livros e as coisas do pai dele foram guardadas, foram publicadas, porque muito do que ele digitou na maquininha especial dele era um desejo que ele tinha de publicar. Aí eu não lembro se eram, tipo assim, brincando, memórias póstumas de Brás Cubas, tô zoando, claro, né? Se eram coisas próprias da vida dele contando, ou se era um grande épico. Eu acho que era uma obra de ficção, era uma obra de fantasia. Tem um tempinho que eu li, tá? Então me perdoe mesmo. Mas assim, do início ao fim, cara, principalmente ali quando começa pro Matt chegar no Charlie e falar: aqui, meu filho, senta aqui então, você tá fazendo cagada. E me escute, né? Ouça a minha história pra você ver ao ponto que eu cheguei, pra você não ter que se repetir, né? Fazer as mesmas cagadas que eu fiz. Se o roteiro traz um misto de drama familiar, Diário de um Detento e também literatura clássica, a arte não fica para trás, tá? Falando um pouco mais do traço, as feições dos personagens são simples, até fracas se parar pra pensar. Mesmo quando os personagens estão putos, não é grandes coisas assim, sinceramente. Mas o que é o tchan da obra? Painéis, objetos, composições de página, sabe? Tem muita coisa, sabe? A paginação é muito criativa, tem achura pra caralho. Esse Landis Blair, brincando assim, o nível de achura que eu vi esse cara, né? Como sempre, uma das referências master que eu tenho de achura num nível mais grosseiro é o Robert Crumb, como sempre, né? Eu acho que é um negócio comparável a ele, né? Claro que o traço é bem diferente, mas eu falo, aquele nível de achura tem tanto rabisquinho ali, tanto tracinho, que você nem vê, na verdade, os tracinhos de achura. Fica parecendo que é todo um fundo preto de fato. Não só a questão do esmero com as achuras, tem também a questão da paginação, como eu disse. Eu espero ter separado as melhores páginas, ou pelo menos as mais interessantes, para poder exemplificar o que eu tô falando para vocês no final do vídeo, tá?
Mas assim, esse cara não é pouca bosta. Espero, Deus ajude, né? Deus abençoe, que ele continue vivo trazendo, fazendo mais trabalhos e que a Darkseid, se possível, traga mais aí, né? Se não me engano, o Carson, né, que é o roteirista, é o primeiro trabalho dele, que ele fazia, parece, bagulho de teatro, roteiro de peças, um negócio assim. Agora, o Landis Blair, ele faz trabalhos de quadrinhos já, ele já tem um pouco mais de carreira, né, na mídia, se não me engano. Ele é um cara independente, ele é um cara underground, né? Mas assim, bicho, como eu disse, as feições dele não são tão boas, mas é difícil você ver um cara que tem tamanho esmero, tamanho capricho para produzir seu trabalho, para fazer todo aquele entorno. Principalmente os momentos de alegorias, coisas envolvendo obras e tal. Principalmente também, por exemplo, como o Matt ele é cego, ele imagina muita coisa. Então é legal pra caramba a forma como ele vê. Acho que tem uns certos momentos assim que aborda o Inferno de Dante, né? A Divina Comédia, né? E aí ele imagina as camadas do inferno. Quando ele tá na cadeia, ele vê lá como se fosse as alas e tal. Cara, assim, é o bicho. A arte é foda. E se não me engano, eu botei na capa essa visão. Eu não sei se seria estroboscópio, sabe como é que fala? Um negócio bem bacana, bem amplo, que é uma visão da cadeia, né? E vocês viram aí eu também fazendo uma pose na capa, né? Com a capa do olho, que eu achei bem legal. Eu quis exemplificar até pra ficar chamativo, até por conta da cor que foi botada nessa guarda. Se não me engano, essa arte que tá na capa do vídeo é a guarda da edição, tá? Principalmente a brasileira também, a primeira. Mas assim, você tirando de base só isso aí, mas Ivan é só grade. É só olhando pro teto da cadeia. Foda-se, irmão. Eu queria ver você desenhar isso com tamanho esmero e com o nível de percepção e detalhamento que você consegue diferenciar. As celas, as grades, ver que é um negócio olhando na diagonal pra cima. Eu queria ver você, que acha essa arte pai, pelo menos o nível de ambientação como eu tô falando, fazer igual. Dá vontade de entrar de cabeça, explicar várias partes, porque não tem, ai, nossa, ação, não, mano. Você vê pelo traço aí que o bagulho é narrativo, o negócio é focado na história. Tem até um momento de correria, uma coisa assim mais emocionante, mas não é um puta negócio. É um negócio mais introspectivo, denso, dramático, né? Principalmente quando aborda também as paradas dos livros. Mas assim, é uma leitura muito bacana, de extrema qualidade, pro meu gosto. Eu curti pra caramba mesmo, tá? E eu recomendo, vale a pena a leitura. Infelizmente não tem a edição digital brasileira, traduzida de fã. Tem a edição em inglês para você procurar na internet. Se você for bom dos inglês, quiser arriscar, mete as cabeças aí, mete os peitos, beleza? Chega com tudo. Recomendo, sim, por conta da sinopse em comum, porque quem iria imaginar que um cara cego fez um livro, praticou não sei o que, ficou preso com um serial killer, não, vai, um criminoso famoso da época, se você pesquisar é uma parada realmente conhecida, e o Matt Rizzo foi brother de cela dele, aparentemente, né, como eu disse nos extras, a edição explica muita coisa, é bem legal mesmo, bem elucidativo, esclarecedor, né, e também pela própria qualidade da obra. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar registrado aqui, né, para não passar em branco, essa edição foi um presente daquela remessa lá do começo do canal, acho que até teve um vídeo aqui já, né, tem um tempinho já generoso, que foi daquela remessa do Johnny Byrne, né, o pseudônimo de internet que ele gosta de usar, né, o nome dele é outro, é um colega aí que eu tenho daqui de Minas, né, um camarada aí de muito tempo já que eu converso com ele, muito gente boa, ele tava fazendo a limpa e me passou algumas coisas para poder vender e o que eu curti, eu podia ficar comigo. Então se ele não curtiu, melhor pra mim, né, eu fiquei com a edição, ele falou que, né, tinha minha benção, pode ficar, e bacana também que virou conteúdo para vocês, então se possível aí, tem uma chegada lá depois no Instagram dele, se não me engano ele faz alguns livros, ele compõe algumas musiquinhas, né? Ele tem uma verve artística até bem forte, o que eu achei engraçado, porque você não curtiu o trabalho e, né, o Matt Rizzo é um escritor, eu achei que ia ter um pouquinho de identificação, acabou que não teve, né? Brincadeiras à parte, muito obrigado ao Johnny Byrne, se possível eu vou lá no Instagram dele, né? Agradeço aí, ó, via lá a resenha do Perd Geek, do Ivan. Pô, você deu lá o quadrinho pra ele, você é um cara massa, qualquer tipo de coisa, né? E também contemplem os trabalhos dele, né? Se não me engano, tem uns 2 livros aí de noir, de thriller policial que ele acabou fazendo tem um tempo, né? Acho que é pra ser uma trinca, então depois aí deve estar saindo o terceiro. Troca ideia com ele, fala que foi por nós aí, né? E, digamos assim, muito obrigado a vocês que assistem o vídeo e principalmente também ao Johnny pela camaradagem e pela confiança de estar cedendo aí uma parte da sua coleção pra gente. Então é isso, turma. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado ao Johnny também novamente. E nos vemos numa próxima, tá bom? A próxima resenha, um próximo especial, qualquer coisinha que seja, beleza? Ou em live também. Fiquem com as artes aí e eu acho que é tudo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.